Seja muito bem-vindo no canal, esse é o Bíblia Espada Forjada. Acabei de gravar um vídeo, mas o foco aqui principal vai ser falar dessa maravilha aqui que eu estava adiando. Eu tenho usado ela um pouquinho, eu tô com ela assim, ó, já faz alguns meses. Para quem acompanha o canal aí sabe que eu tô com ela, mas eu li outras e voltei para ela, lendo ela, pausei um pouco e li outras. Tava lendo a Fé Reformada, eu terminei, graças a Deus. E estamos com essa, e vamos falar dela. Um amigo mandou mensagem, não somente mandou mensagem, né? Foi pessoalmente, lá onde eu trabalho mesmo, no serviço, aproveitou e falou: Nossa, que Bíblia mais linda, que capa linda. Eu também achei linda. Eu gosto muito de verde. Esse contraste verde e preto dela é uma capa bem linda, bem legal mesmo. Tem uns desenhos, ó. Esses desenhos vão estar por ela. É uma Bíblia Almeida, revista atualizada, no caso, é a Sociedade Bíblica do Brasil, Bíblia de estudo esquematizada, fiel aos originais. Então, é uma Bíblia diferente. Essa Bíblia aqui a gente vai estar lendo, vou estar dividindo os vídeos para que você possa entender. Eu, quando fui comprar ela, nem fui com a intenção de comprar essa Bíblia. Acabei indo comprar outra, mas como eu vi ela, a capa eu achei linda, gostei muito dela. Eu tive que deixar de comprar o que eu queria para poder comprar essa, porque eu achei muito importante. Bíblia de estudo esquematizada. Bíblia de estudo esquematizada, Sociedade Bíblica do Brasil, os desenhos bem legais. Eu acho o acabamento dessa Bíblia aqui muito interessante, a apresentação, e vamos estar passando isso para vocês, e é por isso que eu vou estar lendo sobre ela, para que vocês possam entender. Só para resumir, a logomarca da RA, tá? Almeida, mas eu vou ler só o finalzinho, revista atualizada. A editora, mais uma vez, ressaltando a Sociedade Bíblica do Brasil. Essa é uma Bíblia diferente. Ela demonstra e mostra muitos atributos de Deus. Bem-vindos à Bíblia de Estudo Esquematizada. Caros amigos, segundo meu marido, Bill, não há nada mais importante na vida do que descobrir quem realmente é Deus. Essa é a razão pela qual ele disse repetidas vezes ao longo dos anos: o mais importante que podemos ensinar a outro cristão é quem é Deus. Portanto, é com sentimento de profunda alegria, temor e reverência que lhes apresento esta Bíblia de estudo. Tudo o que diz respeito à nossa vida, atitudes, motivações, desejos, ações, até nossas palavras, é influenciado por nossa visão de Deus. Nosso comportamento reflete nossas opiniões a respeito daquele que nos criou. Você realmente confia em Deus? Isso depende muito de como você vê Deus. Você realmente acredita que Ele é bom? Está convencido de que Ele o ama incondicionalmente? Acredita realmente que Ele é digno de sua confiança? É na Bíblia que nós, meros seres humanos, encontramos o Deus vivo. Ele é o livro de Deus escrito para nós. Bill dizia que quando começou a estudar a Bíblia, ele descobriu pela primeira vez o Deus vivo e real, e sua descoberta encheu seu coração de temor. Não há quem conheça o Deus da Bíblia e não seja transformado. Queremos que o maior número possível de pessoas descubra de fato quem realmente é Deus por meio de sua palavra e reflita o caráter dele em sua vida. Para ajudar as pessoas no processo de descoberta, incumbimos uma equipe de professores estudiosos da Bíblia de organizar as escrituras em 10 ensinos centrais da Bíblia em um prático esquema de tópicos a partir da página. Contudo, o grande diferencial dessa Bíblia é que as lições que Bill aprendeu durante os 50 anos de ministério estão claramente reunidas do começo ao fim. Lições que lhe permitiram viver de modo sobrenatural, fortalecido pelo Espírito de Deus. Como resultado, temos a Campus Crusade Fort Clester em mais de 191 países, o filme Jesus, visto por mais de 5 bilhões de pessoas, e as 4 leis espirituais, 2,5 bilhões de exemplares distribuídos. Um grande casamento do qual fui a principal beneficiária. Mas o mais importante é que temos um relacionamento íntimo e poderoso com Deus vivo. Oro para que este resultado físico da visão que Bill sempre teve de conhecer e servir a Deus dê frutos em sua vida, assim como ela tocou profundamente a minha.
Tá? Então, aqui feita a apresentação, lida a introdução, vamos seguir, vale muito a pena. Prefácio ao texto bíblico. Ela vai estar falando da revista atualizada, tá? E para quem não conhece, eu recomendo sempre estar lendo isso. Na realidade, quando você for ler uma Bíblia, eu sempre recomendo ler tudo dela, que geralmente é até um manual. Antigo Testamento, Novo Testamento, auxílios, 4 leis espirituais, concordância temática. Falando agora do índice geral, hein? Índice dos recursos, os atributos de Deus, o espetáculo, como usar o esquema de tópicos, como usar as referências de tópicos, esquema de tópicos da Bíblia. Caráter de Deus, descubra. Tem vários tópicos, tá? Minha resposta para Deus, quadros, mapas, índice de recursos, tá vendo? Muita coisa mesmo, vale muito a pena. Isso é um outro fator que eu queria mostrar para vocês. E assim que eu abri essa Bíblia na livraria, ela me encantou com esse símbolo aqui, eu achei bem legal. Os atributos de Deus. Meu pai Bill disse: nós podemos achar todos os nossos problemas humanos em nossa visão de Deus. O que acreditamos ser verdade a respeito do caráter de Deus afeta todos os aspectos de nossa vida. Todos os nossos atos são guiados por nossa visão de Deus. Portanto, nada na vida poderia ser mais importante do que saber quem realmente é Deus. Não é tarefa simples entender quem realmente é Deus. Na verdade, é uma aventura para toda a vida. Sempre deixamos que experiências influenciem o modo como vemos Deus, em vez de deixar a realidade de quem é Deus moldar o modo como vemos essas experiências. Nossa visão de Deus é o fundamento de que somos. Se o fundamento é forte, podemos nos tornar fortes, mas se o fundamento for fraco, permaneceremos sempre fracos, privados de alegria e de esperança e de fé. O poder que lhe falta para experimentar a transformação real equivale ao grau de imperfeição de sua visão de Deus. À luz disto, essa Bíblia de estudo tem por objetivo duas coisas. Primeiro, ela o ajudará a construir um alicerce forte, uma visão mais precisa de Deus. Segundo, ela o ajudará a construir sobre esse alicerce, ensinando como seguir a Deus. Ao observar o diagrama abaixo, você verá 12 atributos de Deus. Eles são divididos em 3 categorias para ajudá-lo a entender melhor como seus atributos se relacionam. Eles estão todos relacionados com o contexto de que Deus é pessoal, de que ele pode ser infinitamente conhecido por quem o procura. Embora Deus tenha muitos outros atributos, estes são alguns dos mais básicos. Pouco tempo antes de ir para junto do Senhor, meu pai escreveu um livro e depois se encarregou desta Bíblia de estudo. Apaixonado, ele queria ajudar outros a descobrir quem realmente é Deus, o que resulta em uma transformação de vida. Esperamos que esta Bíblia seja um grande recurso para você neste processo. Oramos para que você possa descobrir Deus mais profundamente pela pessoa que ele realmente é, na proclamação de Deus. Tá, então vamos ao símbolo, que é muito interessante, muito legal. Como eu disse, o ápice dessa Bíblia que fala dos atributos de Deus. Pode-se dizer, pelo que eu tenho lido nela e pesquisado, ela também te coloca de forma entre aspas, ou entre parênteses, melhor dizendo, como se fosse uma aplicação pessoal também. É amor, Deus é misericordioso, Deus é fiel, Deus é imutável, Deus é santo, Deus é verdade, Deus é justo, Deus é imparcial, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é soberano, Deus é Deus. Essa palavra excede todo entendimento nosso. O grande eu sou. Os atributos de Deus, porque Deus é santo. Eu me dedicarei a Ele em pureza, adoração e serviço, porque Deus é um espírito pessoal. Eu buscarei uma íntima comunhão com Ele, porque Deus é onipotente, Ele pode me ajudar com qualquer coisa, porque Deus é onipresente, Ele está sempre comigo, porque Deus é onisciente, eu levarei a Ele todas as minhas dúvidas e preocupações, porque Deus é a verdade absoluta, eu crerei no que Ele diz e viverei de acordo, porque Deus é justo, eu viverei conforme seus padrões, porque Deus é reto,
Ele sempre me tratará de modo correto, porque Deus é amor. Ele está incondicionalmente comprometido com o meu bem-estar, porque Deus é misericordioso. Ele me perdoa dos meus pecados quando eu os confesso em sinceridade. Deus é soberano, eu alegremente me sujeitarei à sua vontade, porque Deus é fiel. Eu sempre confiarei que Ele cumprirá as suas promessas, porque Deus é imutável. Meu futuro é seguro e eterno. Como usar o esquema de tópicos, como usar as referências de tópicos, tá bom, pessoal? Só para mostrar, usando tanto o esquema de tópico como a referência nas notas de estudo, você obterá uma compreensão mais completa da palavra de Deus, compreendendo mais esses temas e crescendo no conhecimento de Deus. O resultado será uma grande mudança em sua vida. Ninguém que encontra o Deus da Bíblia fica sem ser transformado. E aqui são os esquemas, o esquema de tópicos da Bíblia, introdução. Eu vou estar lendo isso com vocês. Você se acha ocupado? Seu mundo parece um caos. Neste mundo agitado, algumas pessoas desistiram de tentar encontrar tempo para conhecer Deus pessoalmente e entender a vontade dele com convicção. Às vezes temos a sensação de que o melhor que podemos fazer é simplesmente sobreviver. Mas Deus chamou os cristãos para um caminho melhor e prometeu dar-nos poder para isso. Deus nos dá uma maneira de conhecê-lo pessoalmente e saber qual é a sua vontade para a nossa vida, além de explicar a simples mensagem de salvação na Bíblia. O esquema de tópicos da Bíblia que você encontrará a seguir é a nossa maneira de ajudá-lo a entender rapidamente as questões importantes na vida cristã. Tem um esquema de tópicos. Em primeiro lugar, precisamos saber o que a Bíblia diz a respeito de Deus e dos desafios de viver para Ele hoje. Em segundo lugar, precisamos ver como a Bíblia tem uma mensagem especial que a permeia a salvação por meio de Jesus, o Messias, com constante obediência e arrependimento pelo poder do Espírito Santo. Em terceiro lugar, a sã doutrina é uma parte necessária da maturidade cristã. Organizar doutrinas em um esquema de tópicos é uma maneira importante de proteger tanto a nós como aqueles a quem influenciamos contra a falsa doutrina. Você não está menos ocupado agora do que quando comprou esta Bíblia. Mas se você usar este esquema de tópicos, você será levado diretamente à verdade a respeito de Deus e de sua criação. Como encontramos em sua palavra, a Bíblia. Mas o que é a Bíblia? Continue a leitura, pois você descobrirá. Tá bom? Esses aqui são os símbolos. A gente vai ficando por aqui. Em breve o vídeo 2. Eu espero estar ajudando. Eu espero estar servindo. E falaremos mais dela no próximo vídeo. Fica na graça do nosso amado Senhor Salvador. Graça e paz.